Então, em nome do podcast Visualmente, dos organizadores do grupo, eu, Ricardo Cunha Lima, e outros professores, Rafael Efrem, Rafael Ancara e Almir Mirabô, gostaríamos de agradecer a presença de todos os membros ao grupo de estudos Políticas, Retóricas, Histórias e Visualidade. E a professora Solange Coutinho e o professor Guilherme Hanoi por abrirem falando do tema Legado de Pesquisa em Design da UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco. Agradecemos também a disponibilidade de Solange de reservar a sua aula de pós-graduação do PPG Design da UFPE para fazermos o nosso primeiro encontro. Antes de a gente começar, eu queria fazer uma contextualização bem rapidinha, tá? Sobre o Anticast. Eu e o Rafael Ancara e o professor... Visualmente. O quê? O Visualmente. Qual foi que eu falei? O Anticast. Caramba, porque eu tô tão histórico que eu já fui para antes do Visualmente, eu fui para o Anticast. Claro, para o Visualmente. Nós três iniciamos o podcast Visualmente em 2015, há quase 10 anos, cara. Como um spin-off, ou melhor, um filho do famoso Anticast, que foi concebido por Ancara, aqui presente, o Ivan Mizanzuki, que está agora na Rede Globo e no mundo, e o ilustríssimo colega e amigo professor Marco Beccari. E o enfoque deles era o design e cultura pop, né? E depois eu e depois o Almir fomos sendo incorporados nos colaboradores, tá? Mais tarde o Anticast se consolidou na área de política. Mas nós também somos irmãos de outro podcast spin-off, o Não Obstante, com enfoque em filosofia de design, que foi coordenado pelo Daniel Portugal, que também estava presente aqui nosso grupo, e, é claro, o professor Beccari também. Destes podcasts, o único que continua em funcionamento é o Visualmente. E nós três e os nossos excelentes colaboradores continuamos na missão de divulgação de conhecimento em design, cinema, artes e humanidades. Mas o que eu acredito que uniu todos nós, filhos do Anticast, foi o fato de que nós, professores universitários, nós somos professores universitários e acreditamos que esse tipo de conhecimento desenvolvido na academia pertence a todos. E criar podcasts e promover um debate acadêmico fora dos mundos universitários era um desafio que queríamos enfrentar. Não podemos esquecer também que estamos vivendo em tempos difíceis e que as universidades são atacadas dia sim e dia também, e que muitos jovens parecem não acreditar mais na relevância das universidades. Em comparação, vemos que, felizmente, um forte engajamento político pela juventude tem se desenvolvido nesses últimos anos, todos com o desejo de mudar esse mundo caótico que eles herdaram. E é por isso que continuamos com Visualmente, mesmo com essa periodicidade, essa palavra horrível, incerta, como, aliás, acho que temos ouvintes presentes, eles sabem que a gente está numa... Não vou nem falar a palavra, tá? Muito incerto. E também por isso que criamos esse grupo de estudos para valorizar a pesquisa em design brasileiro, mostrar que temos tradição e história e que muitas das ideias, se não a maioria que movimentam o nosso engajamento político, nasceram de pesquisas e reflexões universitárias. Então, tendo isso em vista, eu vou só mostrar rapidamente como é que está funcionando esse grupo, e aí eu vou passar a palavra para os nossos convidados aqui. Muito bem. Agradecer ao professor Ancara que fez essa apresentação. Tá? Então, como a gente já falou para todos os presentes, vocês sabem, o nosso desejo é promover, né, essa ideia de design como discurso, é o ponto principal, e por isso a gente vai trabalhar muito com questões de retórica e também questões de história, considerando questões de retórica, vai gerar muito no tema de retórica e de política. E por isso nós convidamos todos esses pesquisadores na área de design e teoria brasileira. Nós vamos ter todas essas pessoas maravilhosas aqui, tá? Guilherme Hanoi, Solange Coutinho, eu não estou me colocando pessoa maravilhosa, mas eu estou junto, tá?
Bárbara Emanuel, Daniel Portugal, Marcos Beccari, Rafa Sarinho, Rafael Efren, Rafael Ancari e Elmir Mirabô. E agora em julho, né, nós estamos tendo a nossa primeira apresentação. Depois, em agosto, eu vou falar sobre políticas, metáforas políticas e como elas nos dividem. Vou falar bastante sobre retórica visual. Depois, a professora Bárbara Emanuel vai falar sobre design como comunicação e vai dar continuidade ao tema de retórica visual. Depois, o Daniel Portugal vai falar sobre design contra a verdade, e aí vai, na realidade, fazer uma ponte sobre as questões filosóficas da retórica e como elas têm uma relevância muito importante para o design. A gente vai poder falar dos sofistas e dessas tradições de pensamento que são, acho, importantes para a gente entender tudo isso. Em seguida, a gente vai ter o Marcos Beccari falando sobre design, poder e ficção, e aí ele vai ter um viés mais Foucaultiano sobre a questão do design e sobre a questão do poder, que eu acho que a questão do empoderamento é muito importante para a gente poder entender todas as questões que a gente está debatendo hoje em dia. E teremos também a Rafaela Sarinho, e aí ela vai mostrar esse olhar Foucaultiano num olhar mais contemporâneo através do Jonathan Crary, que é um grande autor americano, eu acho que é americano, é inglês agora, me falhou, e que ele vai levando adiante a questão da visualidade. Tá? E aí, claro, teremos aqui o professor Rafael Efren, em outubro, e acho uma palestra que eu acho, não é uma palestra, né, é um debate, né, lembrando para todos que a gente está fazendo debates e não palestras, né. O Rafael vai falar sobre as imagens do Nordeste e vai olhar um pouco, um olhar crítico sobre o que a gente considera modernidade também, e mostrar um pouco o que é essa modernidade pernambucana, nordestina, que acho um tema interessante, que também mostra essa ótica retórica sobre o que a gente considera que é design. Eu não vou dar spoiler, não, vou deixar depois o Rafael falar sobre tudo isso. E depois vamos fazer um encerramento comigo, com o Rafael Ancari e o Almir, e, é claro, o Rafael Efren também, e a gente vai poder fazer um fechamento disso tudo, tá? Todos os encontros vão ter leituras, esse especificamente não tem, mas depois eu posso passar uns textos complementares para quem quiser conhecer mais o discurso hoje, tá? Mas, assim, toda vez que a gente for quando eu estiver avisando sobre o link do Meet, a gente vai estar colocando também, incluindo os textos para serem lidos, tá? Para cada reunião. E tendo dito isso, eu vou só botar aqui na organização, somos nós 4, né? Eu, o Rafael Efren, Rafael Ancari e o Almir Mirabô, tá? E passo a palavra para Solange Coutinho e professor Guilherme Hanoi. Boa tarde a todos, todas e todos. Eu gostaria de, antes de tudo, agradecer ao Ricardo, ao Rafael Efren, Rafael Ancari e o Almir pelo convite, né, de poder estar participando aqui. Eu vou realmente contar algumas histórias, ou contação de história, que tem sido a minha tônica ultimamente, né? Afinal de contas, eu estou na UFPE lecionando e fazendo pesquisa há 40 anos, desde 1984. Então, Edna, eu já sou jurássica, fora os 4 anos como estudante, né? Então, já é uma longa jornada, e eu acho muito interessante, né, a formação desse grupo de estudo, porque não é um grupo de pesquisa, é um grupo para debater, né, questões contemporâneas, mas também para a gente debater o contemporâneo, é importante a gente entender um pouco do passado, né? Então, eu acho que essa reflexão daquilo que já aconteceu é importante para alimentar esse debate do hoje, né? Então, por isso que eu vou contar um pouco a história, mas vou deixar aí o meu parceiro de jogral, meu querido Guilherme Hanoi, para ele também fazer seus
Bom, também agradeço ao convite, é sempre bom ver iniciativas, né, no nosso programa acontecendo. Qualquer iniciativa nesse sentido é sempre uma novidade, uma coisa interessante. A gente já teve algumas coisas que aconteceram antes que a gente vai mostrar aqui, né, e eu acho que essa é mais uma das diversas iniciativas e das diversas maneiras como a gente, no nossa linha de pesquisa e no nosso programa, a gente tenta produzir coisas interessantes na área de pesquisa, né? Um ciclo de debates, um ciclo de conversas num grupo de estudos também é uma produção de conhecimento relevante, né? Existem formas diferentes, né, de produzir, a gente tem artigos, tem textos, mas um podcast também é uma maneira, né? E um podcast, um videocast, ou, enfim, também é uma maneira bem interessante. Então, eu fico muito contente de poder participar e abrir esse ciclo junto com a Solange. Eu estou aqui mais de papagaio de pirata, tá? Eu vou só falar, se a Solange fala, eu falo isso, é isso mesmo, né? E papagaio de pirata fica concordando, né? Quem tem a vivência, né, dessa história mesmo é Solange. Eu estou aqui há pouco tempo, né? Meu esforço aqui é muito mais de tentar documentar algumas questões e por conta disso, ajudar a manter essa memória do nosso programa, né, registrada. Mas é só isso, né? Quem a fez, né? Quem fez essa história é Solange, Edna também, né? Solange, Edna, Silvio, Hans, né? As pessoas que a gente vai citar aqui ao longo desse caminho. A gente vai ter como foco a linha de pesquisa em design da informação, mas eu vou dar um contexto anterior. Eu gostaria de dizer que essa apresentação foi feita junto com a Eva Rolim Miranda, mas infelizmente ela não pôde estar presente, o horário não era compatível com ela. O foco vai ser no grupo de pesquisa e na linha de pesquisa em design da informação, mas eu queria contar um pouco da história. Antes da linha do tempo, do design da informação, em 1984, como eu comentei, eu fiz meu primeiro projeto de pesquisa, né, junto ao CNPq. E era sobre legibilidade e ilustração nos livros didáticos infantis. Eu já tinha uma preocupação muito influenciada por esse cidadão aqui, chamado Paulo Freire, desde o início da minha formação, e eu sempre trabalhei com design e educação, ou design educação, como eu chamo hoje. Então, desde 84, que eu trabalho com pesquisa, né, junto aos órgãos de fomento. Em 86, eu fiz um projeto conjunto com a professora Lia Mônica Rossi, que infelizmente não deixou, sobre legibilidade de alfabetos para sinalização vertical, ou seja, porque não era tipografia, eram alfabetos que eram desenhados para sinalização de trânsito. E aí a gente fez esse projeto conjunto, né? Eu e a Lia Mônica. Nesse período, no final dos anos 80, a Edna também já fazia pesquisa aqui na UFPE sobre litografia comercial, né, de Pernambuco. Então, já tinha uma nascente, né, em Pernambuco de uma vertente de pesquisa. Não foi à toa que, em 89, nós criamos o Lab PV UFPE, o Laboratório de Programação Visual. Edna, Guilherme e eu, né, junto também com a colaboração enorme do professor Clilton Galamba. Fizeram parte desse laboratório o Silvio Barreto Campelo, Carlos Pinilo, Hans Wester. Então, teve uma nascente que a gente reuniu as pesquisas. Também a gente fazia extensão, concursos, né, e etc. E também prestava alguns serviços para as entidades públicas externas à universidade. Então, a gente fazia ensino, pesquisa e extensão no Laboratório de Programação Visual, lá PV UFPE. Então, um percurso longo, né, da pesquisa. Na área de produto, tinha Ivan de Macedo desenvolvendo pesquisa, tinha o Luiz Vidal. Então, já existia dentro do curso, nas suas duas habilitações,
pesquisadores, né? Obviamente, isso vai se fortalecer mais à frente quando tem os programas de pós-graduação no país. Mas já existia uma iniciativa aqui, assim como a Ana Maria Moraes, no Rio, enfim, existiam pessoas fazendo pesquisa, o Itiruída, várias pessoas no país, mas era não tão sistematizada quanto foi a partir dos programas de pós-graduação. Então, dito isso, a gente vai falar um pouco, né? Então, tem um gap aí, mas essas pesquisas continuaram, e vai desaguar, né, no próximo slide que Guilherme vai colocar aí. Eu voltei da Inglaterra no final de 98, né, do meu doutorado, da Universidade de Reading, e logo que cheguei, ainda no Laboratório de Programação Visual, a gente fez um primeiro workshop de ensino de design gráfico, que o Gibbon Zip participou. E ele já mencionava naquela época, que foi em 92 ou 93, que o design gráfico estava se transformando num gerenciador de informação, ou seja, um infodesigner. Então, foi a primeira vez que, de fato, eu entendi, né, esse campo, né, que estava sendo ali desenhado, né, que já existia em outros países, mas que Gibbon se traz para cá, para o UFPE. Obviamente, a Universidade de Reading é um celeiro, né, do estudo da linguagem gráfica, mas também do design da informação, além de ser o grande departamento de tipografia. Então, vários de nós passamos lá, Edna, Guilherme, Silvio, Carla, eu, enfim, Luciano Fadel, José Marconi, enfim, uma infinidade de pesquisadores passaram lá em Reading. Mas aí, na minha volta, eu resolvo criar uma pós-graduação lato sensu, ou seja, uma especialização em design da informação na UFPE. E nesse mesmo ano, Marcelo Soares resolve criar também um lato sensu, uma especialização em ergonomia. Então, a gente cria os dois primeiros cursos, quer dizer, o primeiro no Brasil, de design da informação, foi aqui na UFPE em 2000. Carla ainda não tinha voltado no doutorado, André Neves foi o vice-coordenador. Então, a primeira turma foi em 2000. Em 2001, Carla retorna no doutorado, assume a vice-coordenação, e eu e Carlinha, a gente começou a discutir que era importante a gente ter um periódico em design da informação. Então, esse era o nosso desejo. À época, o CNPq, para a gente ter um periódico, precisava ter uma série de requisitos. Uma entidade nacional, congressos nacionais e internacionais. Então, a gente trabalhou feito duas loucas, literalmente, e criamos em 2002, fundamos, né, aqui em Recife, a SBDI, que está aí hoje, né, muito bem conduzida por Almir, por Kelly, enfim, Ankara e todo mundo que está aí na direção. Ao mesmo tempo, em 2001, a gente criou o grupo de pesquisa em design da informação, né? Então, tudo vai acontecendo. A gente funda a SBDI, grande parte com os ex-alunos, né, da especialização, né, e também alguns convidados. A gente convidou pessoas, né, para sócios honorários, como é o caso de Michael Twyman, e outras pessoas, contatos que a gente tinha no país e fora dele, para fazer parte da SBDI. A especialização continuou até 2010, né? Mas, em paralelo, eu não sei como é que a gente tinha fôlego, mas, em paralelo à criação da SBDI, a fazer o primeiro Congresso Internacional de Design da Informação na UFPE em 2003. Ao mesmo tempo, a gente estava montando o programa de pós-graduação da UFPE, formulando ele em 2003. Ele foi aprovado na CAPES em 2003 e a primeira turma inicia em 2004.
mas ele foi autorizado em 2013. Então, a gente fazia tudo em simultâneo, lógico, éramos muito jovens e tínhamos toda essa garra que vocês têm, né? Lógico, com a ajuda de muita gente, isso não se faz sozinho, isso se faz em conjunto, é colaborativo. O programa de pós-graduação foi fruto dessas duas especializações, né? Que são duas linhas que continuam até hoje. Na sequência foram formadas as outras linhas, né? O programa tem 4 linhas, hoje chamada de design digital, né? Que é toda essa a linha que aborda muito além do digital. Tem uma linha de design, tecnologia e cultura, né? Para além da de ergonomia e design da informação. Então, é um trabalho coletivo, a gente sempre foi muito participativo e coletivo, as discussões sempre foram muito partilhadas, né? A gente nunca tomou decisão sozinho, a gente tinha um plano diretor, a gente projetou o departamento que tinha sido criado, até então a gente não tinha um departamento de design, em 97 ele foi criado, portanto as coisas vão acontecendo com muita gente participando, né? E em 2004 a gente começa a primeira turma de mestrado e já com a linha de design da informação, ergonomia, cultura, que já mudou, era uma linha com um nome muito extenso, mas hoje é tecnologia e cultura, e a de design digital, que hoje é digital. Neste mesmo ano, de 2004, finalmente a gente lança a InfoDesign, né? O primeiro número da InfoDesign, que foi, durante algum tempo, como editora a Carla Espinilo e, logo na sequência, a Priscila, que passou muitos anos, até o ano passado, né? À frente da InfoDesign. O que é importante saber é que todas essas iniciativas, seja o CID, a SBDI e a InfoDesign, elas continuam e sem interrupção. Isso é muito bonito, porque novas gerações vão assumindo, novos lugares vão aparecendo, e a gente vai ampliando, né, até o conceito de design da informação, formulado lá em 2001, por mim e Carla, né, que a gente pediu à SBDI que fizesse uma revisão, porque eu já não acreditava mais naquela formulação de 20 anos atrás. Então, a gente discutiu, né, foi feita uma nova definição, que é a que está desde 2000 no site da SBDI. Mas, enfim, a gente constrói as coisas porque a gente tem muita vontade que as coisas aconteçam, mas a gente não constrói para a gente constrói para o outro, para os outros, né? E isso a gente tem visto, assim, um enriquecimento muito grande, né, da área. Isso se deve muito, e as pessoas são muito desencantadas, né, com os programas de pós-graduação das universidades públicas, mas são essas pós-graduações que fomentam conhecimento. E esse conhecimento que vem e a gente começa a deixar de exportar tanto, né, e começar a produzir localmente para os problemas do lugar, esse conhecimento que vai modificando o pensamento, né? E ele é muito importante. Obviamente, tem uma série de pós-graduações privadas, assim como existem várias universidades privadas que são importantes para o mercado, são importantes, né? Não estou aqui minimizando, não, mas eu estou dizendo que são essas instituições, né? Por exemplo, a PUC-Rio não é uma universidade privada, é confessional, mas ela tem uma importância enorme na pós-graduação. Foi a primeira pós-graduação no país, né, em design. Na sequência, a Unesp, em São Paulo, né, universidade estadual. E a UFPE é a primeira universidade pública com pós-graduação em design. Mas hoje a gente tem inúmeras, né? Tem a UFMA, tem no Rio Grande do Norte, tem o Nordeste hoje já tem as suas pós-graduações, assim como o Sudeste, Centro-Oeste, Sul, enfim. Então, esse caminho, a ESD, né, obviamente, esse caminho é um caminho muito interessante, né, porque a gente, no início, vai
pegar emprestado das ciências ditas de base, né? Mas agora a gente já tem conhecimento o suficiente para nosso próprio campo. Então, isso eu acho que é uma questão bem importante e que a gente vem repensando, inclusive, né, sempre, porque se a gente achar que é aquilo, a gente estacionou, mas essa inquietude que Paulo Freire, né, me revela, é uma inquietude que é necessária. A gente está sempre repensando o lugar e as coisas que a gente está produzindo ou fazendo, né? Então, a gente fez um projeto, um plano diretor, que o doutorado seria em 2010, e assim o foi, né? A gente abriu com um curso de mestrado, e hoje o PPG, desde 2010, tem o doutorado, e foi aí que a gente achou que a especialização já não tinha mais fôlego, porque esse grupo estava sendo absorvido, né, tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, se encerra tanto a de ergonomia quanto a de design da informação, os lato sensu, né? Então, sempre tive muito envolvida, né, com a SBDI, com os CIDs, né? Aí foi solicitado a volta do CID para Recife em 2013, que foi um esforço enorme que a gente fez, mas foi um belo CID aqui em Recife, o sexto CID, e o CONGIC, né, porque eu e Carla, né, Carla foi bolsista PIPIC, né, Silvio também e tal, a gente via a importância da iniciação científica. A gente entendia que começar a fomentar jovens pesquisadores era muito importante para poder dar continuidade a essa linha. E a gente, desde o primeiro congresso, que a gente tem o CONGIC, né? O Congresso de Iniciação Científica. Então, outros, o P&D, depois a Ergo, também começou a pensar na iniciação científica. Mas isso é importante porque são exatamente esses, né, participantes jovens ainda, alunos da graduação, que entram em contato com a pesquisa, que vão ser, né, os outros pesquisadores. É lógico que a gente entende que a graduação é feita para vários espaços, né, para o mercado, para a vida acadêmica ou para a empresa pública. Mas, assim, a pesquisa, ela é muito forte, né, como eu já falei, e ela vem sendo solidificada e, ao mesmo tempo, repensada, né, nos seus modos, nos seus métodos, como a gente deve fazer pesquisa para pessoas com pessoas, né, principalmente. E, né, 10 anos depois, ou seja, 20 anos depois do primeiro CID, acontece o CID, o 11º CID e o CONGIC em Caruaru, né, no Centro Acadêmico do Agreste, onde Fátima Finizola e Rosângela Vieira foram as organizadoras, e Ricardo Cunha Lima e Guilherme Hannoy no comitê, né, gerenciando o comitê científico. Foi fácil? Não, nunca é fácil fazer um evento. É um esforço imenso, seja ele presencial ou híbrido, qualquer modalidade é um grande esforço, e teve sempre um grande apoio. Todos os CIDs aconteceram com o apoio da SBDI, seja em que gestão fosse, né? Eu tive um apoio enorme em 2013 da Mônica Moura, que era então presidente da SBDI, assim como Caruaru teve agora da diretoria da SBDI. Então, isso é uma coisa que vai acontecendo e vai fluindo, né? Então, esse histórico eu acho importante para entender que o design da informação brasileiro nasceu em Recife, sem bairrismo, nasceu em Recife, aqui em Pernambuco, né? E grande parte da formação começa aqui, né? Desses professores que estão espalhados pelo país todo, né? Muito bem. A gente teve uma média nesses cursos de 140
especialistas formados, tá? Em design da informação. E a gente sempre tinha professores externos, né? A Priscila sempre veio dar o módulo de tipografia digital, ali a Mônica, o módulo de cor, a gente tinha sempre convidados, tinha os da casa, mas também tinha os participantes convidados, né? E é isso, vamos para o próximo, senão eu passo aqui a vida contando história. E aí eu deixo o Guilherme. A gente... acho que a gente tem um desenvolvimento aqui na própria linha do programa, né? E particularidades que nos levaram a ter um entendimento próprio, assim, né? Um pouco, não vou dizer que ele é diferente da definição que está na SBDI, mas a gente acabou aqui abordando e acomodando outras questões também, né? Nos últimos anos principalmente, né? Eu lembro de conversas com o Silvio, ainda quando a gente tinha aulas presenciais, ia na universidade sempre, toda hora, né? A gente se encontrava nos corredores, né? Do Silvio colocando exatamente isso, que algumas definições, às vezes, que não comportavam o que ele fazia, né? Ou outros pesquisadores faziam, né? Então, a gente, ao longo desses últimos anos, não só no sentido de uma crítica ao que mas justamente uma evolução natural do que o próprio design da informação aborda, né, e acomoda, né, e aceita como sendo parte do seu escopo, né, a gente teve uma transformação sensível dessas questões, né. E eu acho que nas nossas discussões enquanto linha, e nas nossas negociações enquanto linha, porque essas questões são negociadas, né? Elas não são questões escritas em pedras e elas têm de alguma maneira darem conta das necessidades de diferentes pessoas, né? E de diferentes orientandos, de diferentes pesquisas e diferentes estudos, né? A gente acabou chegando, eu acho que nesse ponto, né, comum entre todos os pesquisadores que pertencem à linha, né, como o design da informação sendo aquele campo de estudo que trata com uma parte simbólica dos artefatos, né? Então, todo o artefato de design, mesmo os artefatos físicos, né, um produto, né, ele tem um aspecto simbólico, então ele carrega informação, ele tem alguma coisa ali, e essa informação ela é projetada de alguma forma, né? E a gente, então, passa a lidar com a questão do design da informação como o estudo dessas questões simbólicas envolvidas. Então, isso pode ser em artefatos gráficos, vieram, né, a origem, né, talvez seja dos próprios artefatos gráficos, mas a gente passou a acomodar também, como parte dos estudos da linha, os artefatos de moda, né, de vestuário, né, os produtos audiovisuais, né, animações, tem jogos, quer dizer, tem uma série de outros artefatos projetados, não apenas os artefatos impressos, né, que o design, o próprio conceito de design da informação, como o próprio Gibbon Sipp colocou lá na década de 90, né, a elaboração desse conceito de design da informação é justamente para conseguir contemplar, né, esses outros artefatos que, quando a gente usava uma definição como design gráfico ou programação visual, talvez o conceito não desse conta de tudo isso. Então, o grupo aqui, né, a nossa linha especificamente, ela começa a lidar com essa questão, que é colocada, às vezes, como o gerenciamento das relações entre pessoas e sistemas de signos, né? Quer dizer, gerenciamento talvez não seja uma boa nomenclatura, mas ela é melhor do que a gente pensar que esses sistemas de signo, eles são determinados, que eles são controláveis, né? Então, para a gente fugir um pouco dessa ideia de que a gente determina qual é o relacionamento entre as pessoas e esses sistemas simbólicos, né, a gente optou um pouco mais por essa terminologia, né, o design da informação como gerenciamento dessas questões, porque a gente faz um esforço para garantir certos resultados. O gerenciamento da relação, viu? Da relação. A gente tenta garantir alguma
alguma coisa mais controlável, mas ela não é totalmente controlável, então ela é negociada, ela é gerenciada, ela é de alguma maneira também uma forma de relação, ou seja, é uma coisa que vai se construindo e vai se transformando, né? Então a gente nunca pode acreditar nesse determinismo da construção simbólica, porque isso na verdade não aconteceria, né? E eu acho que é justamente dessa experiência e dessa longa evolução das pesquisas e do conhecimento na área, que nos é possível falar isso hoje, né? Então a gente só pode conseguir chegar a essa construção, a essa concepção de que esses sistemas eles não são controláveis, né? Que a gente no máximo tenta lidar com maneiras de negociar essas questões e buscar o melhor possível, né? Tentar chegar a uma solução, como designer, chegar a melhor solução possível, né? Para que significações, significados, sentidos possam se construir ali mais próximo do que é o desejado, né? Então, para a gente chegar nesse ponto, são 20 anos aí de pesquisas e trabalhos e esforços, né, colocados, essa linha, né, toda essa longa linha que Solange mostrou, né, desde lá de 2000, né, até 2023 e agora 2024, isso não se construiu sozinho, como ela mesma colocou. Isso se constrói com o esforço e o trabalho de inúmeros pesquisadores do nosso programa, que foram desenvolvendo seus trabalhos de pesquisa e com os quais a gente aprende muito também. Às vezes as pessoas acham que os orientadores eles vão ensinar, né, para os alunos como pensar, o que fazer e como são as coisas no design da informação, mas a realidade é que a gente aprende muito com os nossos orientandos, né? Eu acho que às vezes essa relação é até um pouco ingrata. Eu me sinto às vezes aprendendo mais com eles do que eles aprendendo comigo, né? Então, como orientadores e como professores, a nossa relação também não é uma relação de determinação, não é aquele ensino, né? A Solange mostrou muito bem, né? Quem nos orienta, né? Quem é o sujeito que nos orienta nesse sentido, né? Não é uma lógica de ensino que vem de cima para baixo, né? Eu sei, o meu estudante não sabe nada, então eu vou, né, transferir para ele a luz. Não é essa a nossa lógica, é uma lógica de construção coletiva, né? Quer dizer, uma lógica onde aquilo que está sendo construído pelos pesquisadores em formação é valioso para todos nós, porque é da onde também a gente aprende muito sobre as questões que a gente também não conhece tão bem assim, mas que tem interesse em conhecer, né? Então, eu acho que o campo ele se abriu muito nos últimos 10 anos, pelo menos, né? A gente começa a ter uma quantidade de pesquisas que definitivamente extrapolam a ideia do gráfico, do impresso, né, da base gráfica como a parte o grosso do design da informação. A gente começa a ver proliferarem aí outros artefatos e outras questões, mas o raciocínio a respeito do que estava sendo estudado nesses artefatos variados continua muito próximo daquela base original, que é aquela base que é onde o que se vê é a questão da linguagem, de como essa linguagem é projetada, de como ela é estruturada, de como ela dá a configuração, né, como ela como princípio para a configuração desses artefatos variados, né? Então eu acho que aí com essas questões a gente ficou muito mais confortável, né, para receber dentro da nossa linha de pesquisa pesquisas variadas sobre diversos tipos de outros artefatos que não os gráficos e produzir ainda mais conhecimento a respeito do design da informação e não necessariamente do design gráfico, né, da linguagem no design gráfico, né, que era originalmente a base pela qual esse conhecimento foi construído, né. Vamos falar um pouco daquilo que complementa, né, porque são as pessoas, mas também a gente tem coisas que foram produzidas e foram elaboradas e que são parte do suporte que a gente tem para desenvolver pesquisa, né, na área de design da informação especificamente, né. Então o nosso programa, nosso departamento, né, e o programa consequentemente conta com 2 laboratórios, né. A gente tem um laboratório de práticas gráficas, que é coordenado pelo Silvio
e pela Isabela, né, onde muitos dos trabalhos nessa área tipográfica e todas essas questões, tanto de pós-graduação, mas também como graduação, né, muitas das coisas da graduação são feitas lá, né, é um laboratório muito ativo, desenvolveu as terças do design, né, que a gente vai falar aqui, que foi um conjunto também de um ciclo de debates muito interessante que teve alguns anos atrás, né, e também temos o VICE, que é o Laboratório de Visualização e Sentidos, do qual eu, Ricardo, Solange, Eva e Ankara participamos, né, que a gente também desenvolve uma série de artefatos, produtos e soluções ali para ajudar no processo de pesquisa, né, no desenvolvimento das pesquisas, né. O programa, ele há 4 anos, né, um pouco mais, 5 anos, né, ele tem realizado uma publicação, né, um conjunto de publicações, porque na verdade cada edição tem 4 livros, um dedicado a cada uma das linhas de pesquisa. A gente então tem o Fronteiras do Design, Informar Novos Sentidos, que é uma coleção aí de 4 volumes, de 4 anos de produções realizadas pelos nossos pesquisadores, pelos nossos orientandos, né? Então, o Fronteiras, ele publica exatamente aquilo que é desenvolvido como pesquisa dentro do programa, né? A produção dos egressos, né? De quem já concluiu. Quem concluiu e que... E de nós, pesquisadores. Né? É um trabalho que foi feito, né? O que a gente fala que é a nossa vitrine, né? Olha o que é feito dentro desse programa, está aí estampado aí nos 4 volumes do Fronteira do Design, né? Isso é importante porque é um registro também daquilo que é feito, né? Daquilo que é desenvolvido enquanto pesquisa. Esse último saiu agora há pouco. O 4 saiu agora, foi um mês, né? Um mês e pouquinho, né? 4. Bom, a Infodesign já foi comentado, né? Isso não é uma coisa do nosso programa, mas é uma das questões, um dos elementos importantes da pesquisa de design da informação no Brasil, né? Que é exatamente o periódico criado por Solange e por Carla lá em 2004, né? Aonde Carla e Priscila, especificamente. Priscila também, né? Priscila também fez parte da elaboração, que era o que vocês queriam fazer, né? Vocês queriam, na verdade, ter isso, né? E daí teve que fazer uma série de outras coisas para ter isso, né? Mas, no fundo, é um instrumento muito importante, é um dispositivo muito importante da pesquisa e pós-graduação, não apenas porque publica, né, a pesquisa e aquilo que se produz em termos de pesquisa no Brasil inteiro sobre design da informação, como também o repositório do conhecimento que foi produzido. Então, para todos os estudantes, para todos os pesquisadores, é um lugar, uma fonte importantíssima de referência sobre o design da informação, né? Então, a gente não pode deixar de falar da Infodesign e do CID, né, e dos anais do CID. Tanto a Infodesign quanto o CID operam dentro de um modelo de open access, quer dizer, ao contrário de muitos dos periódicos que existem no mundo, né, de periódico onde se publica a produção científica, não se cobra, né, para o acesso aos artigos, nem do CID, nem da Infodesign. Isso é uma maneira muito importante de democratizar o acesso ao conhecimento, né, e é alguma coisa que é praticada tanto no CID quanto na CID e CONGIC, né? Não vamos esquecer do CONGIC. O CONGIC é tão importante quanto o CID, né? O CONGIC é o de iniciação científica. Iniciação científica, né? Então, tudo aquilo que é produzido em termos de conhecimento e produção científica na área de design de informação, a gente tem essas 3 ferramentas, né? Tem a Infodesign, tem o Congresso Internacional de Design de Informação e o Congresso Nacional de Iniciação Científica em Design, que são as bases, os repositórios onde essa produção ela fica disponível gratuitamente. Então, isso é uma coisa... No site da SBDI tem os anteriores. Isso. Os select readings. Exatamente. Na Blucher tem, desde 2013, o do CIDS, né? E a Infodesign até mais tempo, né? A Infodesign acho que tem mais tempo, porque tem as publicações são todas online. Então, a gente tem todo o conhecimento à disposição. Isso são instrumentos muito importantes para a pesquisa e para o desenvolvimento do conhecimento, né? As terças de design a gente comentou, né? Já falei um pouquinho por cima, né? Foi uma produção aí que veio do Laboratório de Práticas Gráficas, foi um conjunto de encontros e debates que foram promovidos, né? Eu coloquei aí o YouTube do Laboratório de Práticas Gráficas, que tem todas as terças, e tem também a
a exposição do gráfico amador, que é muito importante, que é uma iniciativa de Isabela. As terças de design foi uma iniciativa de Silvio, e aí tem, assim, toda essa preciosidade desses debates estão lá no YouTube. Eu botei o link aí no chat, para vocês acessarem. Estou acelerando aqui, Guilherme. Mas é isso. Acelerar, porque a gente já a 1h30 já. Esse conhecimento, da mesma maneira que essa iniciativa que o Ricardo e os Rafaéis e o Almir elaboraram aqui, né? Isso é conhecimento também, são formas de conhecimento, são formas valiosas de conhecimento, né? Então, da mesma maneira que essa iniciativa agora, os textos de design antes promoveram uma série de encontros, uma série de discussões com pesquisadores importantes aí na área do design, né, de informação. Uma das iniciativas que a gente tem feito no laboratório de visualização atualmente é tentar mapear a produção dos nossos estudantes enquanto eles estavam no programa. Então, mapear todos os artigos, mapear todas as publicações, capítulos de livro, né? Então, a gente tem feito esse esforço para compilar o que é produzido como produto científico, né? Como artigo, textos, capítulos, dos nossos estudantes, dos nossos pesquisadores, né? Isso é um processo que está em andamento, mas que já tem bastante coisa organizada e catalogada sobre os nossos estudantes. Também no laboratório a gente produz algumas referências. Acho melhor a gente ir fechando, porque a professora Edna já até fez um... Já está ficando cansada. Ficando cansada. Tirou o áudio, então a gente pode acompanhar. Desculpe. Não tem problema. Posso ficar tranquilo que são só mais 42 slides, tá? Não, a gente precisa fechar mesmo, porque senão a gente não vai conseguir fazer o grupo. A gente produz também uma série de referências, aí a gente fez um compilado de referências bibliográficas essenciais dentro do laboratório, referências na área de bibliografia de DI, bibliografia de retórica visual, bibliografia de Digital Humanities, né, e a gente compilou, isso é um trabalho que foi iniciado pelo professor Rodrigo Medeiros, que a gente deu prosseguimento aqui no laboratório, que é a produção nacional em visualização de dados e visualização da informação. A gente compilou todos os artigos que foram produzidos, né, nacionalmente a esse respeito. Foi o trabalho feito pelo Rodrigo, ele iniciou e depois que ele publicou isso, a gente continuou e catalogou digitalmente todas as referências, né. Também fizemos aí um levantamento que o Ricardo começou há muito tempo atrás, de visualizações, né, Ricardo? A gente deu prosseguimento a isso, também é material de consulta, né, de referências de visualização, e não poderia não dizer, né, deixar de dizer a importância do Visualmente, né, que tem diversos programas aí importantes, episódios importantes a respeito do design da informação, alguns clássicos, eu diria, né? Você pode dizer que já existem clássicos? O meu ego gosta de pensar que sim. Existem clássicos aí, né? E que também eu acho fundamental, são coisas que são elementos de discussões importantíssimas para o campo, que estão aí registradas, né? Enquanto produção, enquanto discussão, enquanto reflexão, né? Mais do que tudo reflexão. E vários programas começando com a frase, o fim do design, o fim da infografia. A gente gosta de polêmica, assim. Ou gostava, não sei. Então, gosta de fazer provocações, né? Exatamente. Então, só para a gente finalizar, aí estão os nossos atuais pesquisadores, né? Esse é o nosso famoso álbum de família, né? Esses são os que estão com a gente agora, nesse momento, fazendo pesquisa. Inclusive o amicador, né? Fazendo pós-doc. Pós-doc, exatamente. E os nossos egressos, aqueles que já passaram. Alguns voltaram, alguns continuam sendo, mas essa é a nossa... aqueles que já passaram aqui com a gente e que já concluíram ou mestrado, ou mestrado e doutorado, ou só um doutorado, né? Então a gente tem aí um conjunto de pessoas que fazem parte da nossa história, né? E obviamente, né, os meus colegas, né, os orientadores e professores do programa, né? E a nossa querida professora Edna Cunha Lima, que é colaboradora voluntária, tanto na sala de aula, nessa disciplina que a gente está agora, de memória gráfica, que a gente já ofertou o ano passado, né, junto também com a Fernanda Goulart, mas a Edna tem sido uma colaboradora incrível, né, não só na participação em algumas aulas da graduação, como fazendo pesquisa com a Isabela,
como também orientando doutorandos. Então, ela é uma pessoa com uma cabeça brilhante, um conhecimento profundo de tipografia e litografia, e, na verdade, um conhecimento profundo sobre tudo, né? Mas ela é, assim, para mim, uma referência, assim como eu tenho Edna aqui, eu tenho Twyman lá, tenho o Paulo Freire aqui, tenho Ana Lei Barbosa, mas, enfim, são minhas referências. E Edna é uma querida e dá uma aula só na graduação e já vira patrona de uma turma. Uma única aula. Ela aparece uma única vez, cheia de artefatos históricos, e os estudantes a convidam como patrona da turma. E só a Edna colaborando assim, voluntariamente, né? Mas tem sido... E a Edna é aquele caso especial, né, que não só fez design, como fez designer, né? Ela também fez um designer. Né? Essa piada de tiozão foi maravilhosa, eu gostei. Eu adorei, e tem tudo a ver. A gente agradece o convite e também agradece imensamente a Edna. Obrigada. Gente, assim, é emocionante assim, a gente ver tudo isso, ver inclusive a cozinha da pós-graduação, gente. A importância de a gente estar aqui divulgando isso para vocês detalhadamente, né? E também mostrando que é um trabalho que não se faz da noite para o dia. É um trabalho de várias gerações. Eu acompanhei muitas dessas coisas sendo pequeno, né, acompanhando meus pais, indo para a Inglaterra. Assim, na época dos meus pais, como é que a pessoa tem aquela expressão que eles usam, né? Que era tudo, na época deles era tudo, como é que o pessoal fala? Tudo mato. Tudo mato. Era tudo mato, assim. Discutir teoria era uma coisa revolucionária. A gente pode até tirar o slide para a gente poder interagir mais agora. A partir de agora, a gente vai começar a parte onde a gente vai querer que vocês participem. Então, assim, era tudo mato, não tinha debate sobre teoria de design, haviam, inclusive, regras, tá certo? Sobre o que deveria ser um designer, como é que o design tem que ser, e dentro de alguns preceitos modernistas que vinham de outros países, tá certo? E a gente ficava aqui tendo que debater essas questões. Então, isso é o contexto dos anos 70, e aí você pode ir para a Inglaterra e ver o ponto de vista dos ingleses, que tem uma visão diferente de outros modernistas por aí, e interessados em fazer pesquisa, traz isso para o Brasil. Aí tem uma geração de pessoas incríveis como Solange, depois Silvio, e depois Carla, quer dizer, pessoas que foram construir isso aqui e foi construir em Curitiba. E é claro, a gente não está deixando de mencionar também todas as contribuições espalhadas pelo Brasil, tá? Então a gente tem anos, assim, décadas de contribuição para a gente poder hoje estar aqui, podendo ter a maturidade para ficar discutindo essas coisas, assim, porque nos anos 70 esse debate é muito mais difícil de ser feito com os instrumentos que a gente tem hoje, né? E inclusive com esse olhar, como o Hanoi está falando, que eu acho que é um olhar de autocrítica, né? Não de destruição histórica, não, é de autocrítica, a gente olhar e ver o que continua relevante, o que a gente não está considerando, quer dizer, essa construção, gente, de uma coisa que foi concebida na Grécia Antiga, lá, essa coisa da academia, e que foi ser, vamos dizer assim, construída efetivamente nas universidades medievais e tal, e para hoje em dia a gente tem essa tradição, esse espaço para reflexão, né? Então eu convido os presentes para fazer perguntas, para todos aqui, especialmente para os nossos convidados. Professor Rafael, você quer fazer alguma pergunta? Quer começar? Eu já ia levantar a mãozinha. Gente, boa tarde, desculpa a barulheira que eu estou num café. Enfim, vou falar que eu adorei muito a palestra. Obrigado, Sol, obrigado, Guilherme. Obrigado, professora Edna, pela participação. E Edna fez uma participação muito especial aqui em João Pessoa, na Fundação Casa de José Américo. Conquistou todos os paraibanos e paraibanas.
estavam presentes, inclusive alguns alunos lá do IFPB. Enfim, a Ayane está aí, ó, que é a nossa egressa e está na minha pesquisa agora, sendo orientada de Ricardo, junto com ele. Mas assim, eu queria perguntar para a Sol e para a Guilherme, acho que duas coisinhas. Uma é como é que está, aqui. Uma, como é que está a integração da pós com a graduação. Como é que está esse processo de conquista de novos corações e mentes para a pesquisa, né? Como é que está esse processo, não só na pós em design da UFPE, mas vocês sabem como é que está pelo Brasil. E a outra pergunta, na verdade, um comentário que seria, que é algo que eu gostei que o Guilherme falou, que foi sobre como o conceito de design da informação foi algo negociado. E aí eu queria saber de vocês como é que está, se isso já foi abandonado ou não, aquela visão bem positivista de informação com neutralidade. Como é que isso está sendo problematizado hoje em dia? Gente, eu vou parar de falar aqui por causa da barulheira. Como é que isso tem sido discutido? Um beijo. Vou começar pelo fim, pela sua pergunta final. Não acredito em neutralidade nenhuma, somos localizados. Temos nossa bagagem, nossa experiência. A gente não pode estar no lugar do outro. O outro, cada um tem seu lugar de fala. Não existe neutralidade. Eu não acredito nisso, nunca acreditei. Eu sei que o design da informação nasceu muito positivista, certo? Mas a gente trabalha com pessoas, as pessoas são subjetivas, são indivíduos. Cada um tem sua percepção das coisas. Vai fazer sentido para um, não vai fazer para o outro. Então, eu particularmente não acredito nisso, certo? Não acredito. Eu acho que isso, inclusive como docente, não me posiciono dizendo tem que ser assim. Não, cada um pensa como quiser pensar. Eu penso assim e já deixei de pensar. Eu digo, não me acompanhe, porque eu pensava num design da informação lá atrás, que para mim ele não faz o menor sentido hoje, sabe? Ou a gente faz com, né, mas nunca, né, para. Então, essa é a primeira, vou responder seu último questionamento. A relação da graduação com a pós, ela se dá de diversas formas, né? A primeira é o estágio de docência. Não, primeiro começa com o nosso curso, né, que a gente pode ofertar aquilo que a gente gosta de fazer. A gente tem essa liberdade na graduação. Portanto, neste semestre, por exemplo, eu estou com memória gráfica na graduação e memória gráfica na pós-graduação. E faço essa conexão, né? Os convidados que virão para pós, os alunos da graduação vão poder participar. Então, assim, essa possibilidade que a gente tem no curso de graduação da gente ofertar aquilo que nos fascina, nos interessa, que a gente quer pesquisar, faz com que esse envolvimento seja maior da pesquisa com a graduação, né? Eu oferto mais na área de ciência, exatamente por isso, para estimular essa vontade dos estudantes. E é impressionante, porque você sabe que aqui há uma escolha, né? Os estudantes podem escolher os grupos de estudo. Então, tem 30 alunos em ciência. Eu tinha aberto 25 vagas e aparece 30. Então, assim, o eixo de ciência está sendo procurado, né? Então, isso demonstra um interesse. A outra questão é a participação dos estudantes de pós-graduação, ou seja, os jovens pesquisadores, como estagiários docentes, que aí apresentam suas pesquisas, trazem sua visão, né? E aí isso gera interesse, e aí um aluno da graduação vai fazer um TCC naquela linha né, que Suane trabalhou, que era estagiária docente na época. Enfim, aí essas coisas vão acontecendo. E também a gente permite que no último ano da graduação os alunos possam se matricular como aluno especial na pós-graduação. Então, essa coisa vai acontecendo naturalmente, porque nós somos os mesmos, né?
né? Tá igual a greve aí. Queria que eu fizesse greve de uma parte e não de outra. Eu disse, eu sou uma pessoa só. Eu sou contratada pela universidade para ser professora da graduação e da pós. Eu não posso fazer greve só pela metade. Mas, enfim, somos as mesmas pessoas que estão nos dois lugares, né? Então, é natural que isso vai acontecendo. Eu complementaria dizendo, né, e o Ankara está aqui para não me deixar mentir sozinho, né? O Ankara e o Ricardo, a gente, principalmente no CID no ano passado, né, a preocupação que a gente tinha com o CONGIC, né? Por quê? Porque a iniciação científica é um dos processos que a gente precisa, de fato, estar muito atento, porque é dali que vão sair os futuros pesquisadores, e a gente valorizar a iniciação científica e mais do que valorizar, né, conscientizar os estudantes de graduação a respeito da importância da iniciação científica, né? Isso é fundamental. Quando a gente conversava, né, com as pessoas que estavam organizando o CID, a gente falava, gente, muita atenção, muito carinho para o CONGIC, e o CONGIC não é menor do que o CID, o CONGIC é um dos elementos mais importantes do Congresso, porque é dali que vai ter gente para o CID daqui a 2, 3, 4 anos, né? Então, se a gente não olhar para essas iniciativas, né, com a mesma atenção, com o mesmo cuidado e com o mesmo carinho, a gente vai fazer com que a pós-graduação realmente encolha, isso não tem dúvida, né? Eu só queria dizer, complementando, que a pesquisa extensionista é tão importante como a pesquisa científica. A pesquisa que você faz na comunidade, ou seja ela qual for a comunidade, mas a pesquisação, a pesquisa que você está lá junto com as pessoas é tão importante quanto a pesquisa científica. E é uma pesquisa, a extensão, os projetos de extensão não é só evento, curso, não. É uma pesquisa que você faz, só que você se desloca para o locus do outro, né? Então, para mim, é muito importante a extensão universitária. Eu queria deixar isso registrado como formação de recursos humanos. E como essa atenção para os problemas do mundo real. Tá? Diga, Regina. Boa tarde. Eu orientei mais de 100 projetos normais não de CONGIC, nada disso, não. PPD conclusão, tá? TCC, mais de 100. Eu perdi até a conta, chegou uma hora que eu deixei até de registrar, porque eram tantos. E uma das coisas que eu sinto pena é que, pelo menos 3 deles foram pesquisas muito importantes. Dos 100, né, não é muito, talvez, se você for olhar, não são tantos assim, mas foram pesquisas que eu achei que iam surgir deles grandes alunos de pós. Mas essas pessoas não fizeram pós. A pessoa que eu vim aqui e fiz, eu estou aqui em Recife, em grande parte, porque eu fiz um projeto para fazer pós-doc com Solange, e Solange foi minha profa. O fato de que me orientou nesse projeto, ela e também a Bela, mas a verdade é que esse projeto eu tive o suporte de uma pessoa que estava fazendo iniciação científica e ela não quis fazer pós, certo? Eu acho que cada pessoa dessa que a gente perde por algum motivo, enfim, às vezes de ordem pessoal, outros porque acham que não vão poder enfim, não vão ter condições econômicas para serem pesquisadores. Eu acho que é uma perda enorme, porque são pessoas que começaram, que têm uma coisa, um tipo de análise importante para a pesquisa, um tipo de cabeça pensante que é especial para a pesquisa e que a gente perde. Mas mesmo essas, o que eu tenho tido a sensação é que todo mundo que faz pesquisa, e aí vai
o aluno ou o professor, enfim, ele encara o design de uma maneira diferente. E é essa maneira de encarar o design que eu acho que é importante para que hoje a gente tenha tantas aberturas no conhecimento do design, na configuração do que vem a ser o ensino do design. Então, vamos pensar um pouco mais o que é o design hoje, em grande parte, é uma coisa feita por pessoas que tiveram a oportunidade, durante a sua graduação, de se perguntar sobre esse assunto. E isso é muitas vezes feito em atividades de pesquisa. Então, eu acho que a atividade de pesquisa ela não é boa só para o pesquisador. Ela é boa para a universidade, de modo geral. Aquele ponto que Solange tocou e Ricardo também, do fato de que as pessoas a descrença no ensino universitário. Eu acho que essas pessoas não têm isso, tá certo? As pessoas saem dali sabendo que, mesmo que eles não prosseguir nessa profissão, mesmo porque, vamos dizer, de cada 10, vamos dizer, 3 vão continuar, isso é o contínuo, essa continuidade faz dar esperanças de que pessoas diferentes tragam problemas diferentes para dentro daquilo que vem a ser o design. Eu sou muito... Vocês estão falando de CONGIC, eu estou absolutamente... eu sou encantada cada vez que me chamam para o CONGIC, quando eu vejo, não só porque são jovens e adoráveis, como eles nem sabem quem são, eu sempre digo que são lindos e cheirosos e eles não sabem quem são, mas além desse lado, assim, como aí falou muito bem, Guilherme, do lado pessoal, de você ver isso, é o fato de que você vê que tem cabeças brilhantes ali que estão começando a encontrar a pergunta que vai ser a pergunta da vida delas, entende? Eu acho isso muito bonito, poder ajudar que isso possa florescer e acontecer. É isso, minha gente. Edna, esse seu depoimento foi lindo. Tem uma coisa também muito incrível, porque muitas vezes eles se formam, né, vão para o mercado, mas voltam um tempo depois. Às vezes voltam. Fica lá a semente da pesquisa. Leopoldina, né? Aí volta, sabe? A gente tem tido essa experiência de pessoas que estavam no mercado 10 anos e voltam para pós. É um tempo de cada um, né? A gente não pode só formar pesquisadores. Tem um mercado de trabalho, tem a sobrevivência, tem uma série de coisas. Agora, a gente sofreu um desestímulo muito grande nos 4 anos que eu já falei aqui, que eu não quero nem comentar, mas que diminuíram as bolsas. Porque a permanência nos programas refere-se também à capacidade que aquele programa tem de absorver pessoas em tempo integral para poder desenvolver suas pesquisas. E a gente teve uma perda muito grande, uma perda imensa da quantidade e número de bolsas. Então, isso está se recuperando agora aos poucos, é como o Guilherme comentou, é muito fácil destruir e muito difícil reconstruir, né? Então, a gente precisa fortalecer as pós-graduações para que tenham mais bolsas, para que as pessoas tenham um estímulo de poder estar no programa sabendo que tem condições de permanecer nele. Então, essa é uma questão, assim, muito, para mim, muito cara, né, da gente fazer a defesa do aumento do número de bolsas e do valor das bolsas, que já aumentou agora, mas que precisa ainda ser equiparado, né? Então, essa é uma questão que é a sobrevivência mesmo. Certo? Sim. Vou só falar a minha, que eu, como professor também da pós, mas da graduação, eu tenho percebido muitos alunos procurando soluções pragmáticas. E eles vêm para o design atrás de arte, subjetividade, realizações pessoais. Eu, por exemplo, sou desses professores que, para mim, não tem modelo feito para TCC. TCC pode ser de várias coisas diferentes. As pessoas, mas tem que ter um tema social. Eu acho os temas sociais super importantes. Você tem que ser o tema que é importante para você. É um momento da sua vida onde você vai poder experimentar coisas sem precisar estar preso a uma subsistência, tá certo? Você pode ir lá criar com muita liberdade, tá? Claro, com os parâmetros
para se escrever um TCC, você tem que argumentar suas ideias, tudo, mas assim, você está ali para criar com certa liberdade e explorar coisas de uma maneira mais madura no final do curso. E as pessoas às vezes terminam o curso e não fazem isso, não realizam, isso é que eu acho que muitos anos depois, vejo, você não realiza aquele sonho que te levou para a universidade, sabe? Mas a universidade é o lugar que permite o erro. Pois é, exatamente. A experimentação e o erro. É o único lugar que vai permitir isso. Você não vai poder fazer isso no mercado de trabalho. Exatamente. Mas você vai poder fazer na universidade essa experimentação, certo? Então, para mim, é muito caro essa possibilidade de você ter uma ideia, quer fazer aquilo, e de repente não é exatamente aquilo que você vai encontrar. A pesquisa faz com que você se transforme durante o processo. Você pode ter uma hipótese e você pode rever essa hipótese. Isso. E refutar a hipótese é tão importante quanto comprová-la, né? Então é isso. O que vale é o processo. Para mim, o mais importante é o processo. Mas, Rafael, voltando à tua pergunta, você perguntou também da neutralidade, né? Solange falou que não acredita, eu sou bem mais radical do que Solange. Solange é uma pessoa muito mais equilibrada e serena do que eu não sou dos mais serenos, né? Eu não é que eu não acredito em neutralidade, eu atropelo quem acredita em neutralidade, né? E o meu carro anda muito batido, assim, tá tudo amassado, porque infelizmente a gente tem muita gente ainda que continua nesse raciocínio de uma coisa, de um design, como a gente bem conhece aquele texto do Cálice de Cristal, né, da Beatrice Ward, né, como se o design ele fosse uma coisa transparente, como se o design ele não afirmasse nada, como se o design por si só não fosse um discurso, né, e como se ele não interferisse de alguma maneira, né, como se o designer ele não existisse no processo, o processo fosse totalmente transparente, né, e o próprio não tivesse nenhum posicionamento, né, como se a gente, quando faz um projeto, não tivesse nenhum posicionamento a respeito, né. Então essa coisa ela ainda permanece, infelizmente ela permanece. Eu acho que assim, se depender de nós, né, eu, Solange, Ricardo, né, você, enfim, essas coisas elas vão desaparecer, mas não somos só nós, né. E eu acho ideologia, né? Essa ideologia. Tem muita gente, entendam, gente, tem gente que acredita que a Terra é plana, né? E tem gente na universidade que acredita que a Terra é plana, não bastasse terem pessoas que não têm estudo, que aí você compreende, né? Mas tem gente que tem estudo, tem informação, que não acredita em vacina, que acredita que a Terra é plana, né? Então, assim, tem gente que acredita em neutralidade mesmo estando dentro da universidade. Então, assim, é uma defesa de um certo posicionamento que nos parece muito atrasado, né? Muito ultrapassado, né? Que, de certa maneira, em algum momento da história, foi um marco importante, foi uma questão importante, porque estava se começando a se produzir um certo conhecimento e aquilo parecia fazer sentido, mas depois da década de 90, me parece que essas questões já deveriam ter sido abandonadas, né? Mas não, infelizmente a gente ainda vai ver e vai continuar vendo muito disso, né? É uma pena, mas com o tempo essas questões deixam assim de ter peso, né? Mas ainda existe, tá? A gente não pode ignorar esse fato, não. A professora Edna levantou a mão. Pronto. Tá. Beatrice Ward é uma pessoa que você citou aí e que eu tenho por ela assim uma especial admiração, tá certo? Porque ela foi, na época dela, uma das primeiras pessoas a fazerem pesquisa. E a pesquisa que ela fazia era... Nos anos 30, né? Nos anos 30. Isso. Ela começou nos 30, 40, por aí. E ela começou a primeira pessoa a trabalhar, por exemplo, e desmontou as ideias que existiam sobre a origem do Garamond. Ela estudou o Garamond com profundidade e disse coisas sobre ele que eu não vou dizer para vocês, porque, primeiro, que eu não lembro tudo, segundo, porque... não é isso que eu estou querendo discutir. O que eu estou querendo discutir... Beatrice Ward, o grande nome da tipografia de pesquisa inglesa é a tipografia Garamond. O corpo, né? Tipografia Garamond, e ela falou também sobre o Claude Garamond, como era a história, né? E o ambiente histórico que vinha em torno dela.
Então, quando ela escreveu aquele livro, ele é um livro que chama, como é que é? Cristal, não me esqueço como é que é. O Cálice de Cristal. Cálice de Cristal. Pois é, que ele diz que a tipografia deve ser como um cálice de cristal que deixa você ver o vinho. Eu acho isso interessante porque, nesse momento, eu estou trabalhando com a... Então, só para contextualizar, você está falando que ele é da neutralidade, porque a tipografia, o vinho, o cálice, você não deve ver o cálice, que é a tipografia. Você deve só passar o conteúdo, que seria o vinho, né? É isso. É essa a metáfora que ela usa, tá? Eu acho interessante porque, nesse momento, eu estou trabalhando com a Isabela, com alguns autores e ligados à Holanda, tá? E o cara criou uma nomenclatura que ele chama de moderno tradicional, tá? E a Beatrice Ward é uma delas. Ela aceita uma série de coisas da modernidade e, ao mesmo tempo, ela propõe que se retomem processos tradicionais. Isso acontece. O gráfico amador é um exemplo disso. Quer dizer, retoma as qualidades que tem no tradicional, como é que era, como é que se fazia livro antigamente, não sei o quê, em compensação, indo contra as práticas da época de livros que sem nenhum cuidado tipográfico, etc., mas também não se propunha a fazer um livro como se fazia, por exemplo, que alguns dos caras do gráfico fizeram experiências mais ousadas. Mas a maior parte da produção, ela na realidade, uma conversa com como podemos modernizar a coisa que é tradicional. Porque os livros eram ilegíveis na época deles. Quer dizer, você não conseguia ler o livro de tão mal feito que ele era. E é verdade, eu tenho uns livros aqui, por acaso sobraram o livro da Biblioteca do Papai, que a gente acaba comprando outra vez os mesmos livros, porque você não consegue ler, aquilo está tão mal resolvido graficamente. Só complementando o que você está falando, quer dizer, você está falando que quando a gente fala do moderno, a gente não está necessariamente falando que a gente tem que se opor ao passado. Então, esse moderno que aceita as tradições e que está trabalhando em cima das tradições, seria isso que eu estou dizendo? Está renovando as tradições também. Porque eu fiquei olhando assim para isso, porque essa tendência que a gente tem... Hã? Falando com o Rafael, que é um conceito interessante aí, já que a gente vai falar do moderno. Porque eu acho que quando a gente está trabalhando com essas coisas, a gente tem a impressão de, primeiro, que há uma quebra total de todos os parâmetros, aí você faz um livro, enfim, naquela época eu estou discutindo aí a obra ligada a livro mesmo, né, editorial. Um trabalho editorial completamente diferenciado, não tem nada a ver. E, por outro lado, quer dizer, não tem nada a ver com a produção editorial, vamos dizer assim, das grandes empresas, né, que vendem os grandes livros que você compra. Por outro lado, você tem uns caras que não estão fazendo pequenas coisas particulares mesmo, estão se ligando a ser lidos por todos. Mas as pessoas que estão no meio do caminho, por exemplo, esses caras estavam trabalhando no gráfico e em outras pequenas gráficas por aí, eles estavam fazendo livros de poesia que queriam que as pessoas lessem e que entendessem a poesia melhor. Então, havia uma relação de produção e fruição da coisa muito diferente daquela que você vai encontrar no Alakovsky, na época que ele fez, está entendendo? Eu vou aproveitar, inclusive aqui o Rafael, que ia fazer um comentário, mas ele agora... Rafael, entra aí comigo para a gente poder encerrar junto aqui. Você tá aí, Rafael? Tô aqui, peraí. Tô aqui. Para a gente poder encerrar, porque já está chegando às 5 horas, eu aproveitei que, para a gente não abrir uma nova linha
já para quem gosta do Ingold, né, que acha que o mundo é feito de linhas e tal, um outro autor importante, né, que influenciou o antropólogo, professor de design, mas a gente não abriu uma nova linha, tá certo? A gente poder encerrar. Primeiro, assim, gente, agradecer a presença dessas pessoas ilustres aqui. Esse foi um encontro um pouco diferente do que a gente vai fazendo nos outros, né? Ele é mais focado nos depoimentos, né? E nos outros a gente vai tentar realmente trabalhar em cima das pesquisas e da teoria. Mas, assim, eu acho que esse é uma celebração da potencialidade da academia, tá? E da tradição, como a professora Mamãe aqui falou, tá? A gente pode estar olhando para o futuro, mas pensando também no passado, né? Você fazendo essa relação de equilíbrio, né? Pensando também que isso também acontece nas questões ecológicas, né? A ecologia hoje em dia é um pensamento que pensa no futuro, mas também é uma preservação do que já existe. Quer dizer, a gente está vivendo um pouco esse momento. Então, eu queria agradecer e dizer que eu fiquei, assim, Solange, assim, a sua primeira fala tocou tanto a gente que eu, o Rafael, o Ancara, a gente ficava só comentando, assim, como foi, assim, você contando essa história da construção, foi uma coisa que emocionou a gente, assim, foi muito importante. Eu acho que a gente tá gravado isso para as pessoas poderem entender esse desenvolvimento, entender as sutilezas, tá certo, desse processo. Muitas pessoas ficaram com a imagem muito modernista e muito cheia de regras do que foi a construção de muitas das coisas, e você contou de uma maneira tão, assim, cheia de nuances, sabe? Que acho que foi uma coisa que a gente gostou muito. Assim, uma cara ficou assim, super animado, porque está fazendo pesquisa sobre a construção do design de informação, então ele ficou muito feliz com esse comentário. E eu vou pedir para o Rafael também falar um pouco aqui para a gente poder encerrar. Ricardo, tu me manda o programa, as datas. Claro. Porque eu acho que a gente termina a disciplina antes de vocês terminarem o... É possível. Se eu não me engano, o de Rafael é em outubro, né? Exato. Com certeza termina antes. Com certeza termina antes. A gente vai terminar antes, a gente vai poder participar. Ótimo. Em alguns, né? Se nos aceitarem, lógico. Vocês já são parte, estão na lista, então vocês podem entrar a qualquer momento. Eu vou passar a palavra para o Rafael. Gente, eu nem ensaiei. Então, gente, gostaria muitíssimo de agradecer a fala, a participação de todo mundo. E para mim é, de fato, emocionante esse histórico, porque eu entrei na graduação em 2004. Então, eu entrei no momento de virada da graduação, que a graduação virou design, acompanhei a abertura, eu não estava na abertura do programa do mestrado, eu estava, nem lembro mais, mas eu estava por ali naquela meiuca, fiz o mestrado depois, eu vi movimentação, eu vi o programa de doutorado abrindo, eu vi Silvio voltando do doutorado. Então, assim, a minha geração da graduação faz um pouco parte dessa história e eu me embrenhei para aí, embora não tenha sido parte da minha design de formação no mestrado, eu estava sempre com a galera, muito contato pessoal e participando de algumas discussões. Pois, enfim, estamos muito felizes dessa discussão de hoje. E é isso, venham quando derem na telha, estamos aí para poder discutir. Feliz demais com vocês. Um beijo. Eu fico nervoso, gente, nesses momentos. Não, mas eu só queria dizer uma coisa final, porque toda ação é uma ação política. E o design é política. E só que você pode escolher caminhos. Um caminho includente ou excludente. Mas a atividade do design é uma ação política. Porque você está produzindo para a sociedade. Essa sua reflexão da fotografia, que ela se ausentou e tal, não, ela teve uma intenção. Ela pode não ter sido compreendida como ela gostaria, mas ela teve uma intenção, né? Então, ela dizer só que a imagem é polissêmica não é o suficiente. Com certeza.
lógico, né? Tem imagens que são polissêmicas, mas a dela em específico não era. Tão polissêmica. Assim. Algumas interpretações possíveis. A demissão do editor não era polissêmica, não. Então é nesse nível que as coisas são discutidas. E ela tirou do lugar dela. Gente, eu vou colocar para vocês esse texto para a gente poder talvez jogar aqui. Ela não inclui, talvez por questões profissionais, a responsabilidade da própria veículo de comunicação, que também tem intenções políticas por trás da imagem dela. Quer dizer, ela não está ali sozinha fazendo as coisas. Por que a decisão é política? Porque é você que está tomando. Então, você é localizado, você tem. Quando a pessoa diz, eu sou neutra, eu digo, não existe neutralidade. Não pode existir neutralidade. Porque você está escolhendo alguma coisa. Você não pode escolher o nada. Não existe essa possibilidade, né? Nem detergente, Guilherme. Nem detergente é neutro. Está cheio de produtos nocivos lá. Gente, então eu acho que com detergente, nem detergente é neutro, eu acho que a gente pode encerrar, agradecer mais uma vez ao Hanoi, dizer para a professora Solange e a professora Edna que a gente ama vocês e está super feliz de vocês estarem aqui iniciando essa iniciativa. Nossa, começou tudo porque o Rafael ficou dizendo, cara, bora usar a universidade para a gente debater. Então, o Rafael Efren ou o Ancara? O Rafael Efren. O Rafael Efren falou para mim, disse, olha, bora usar a universidade para a gente fazer debate e a gente mesmo poder conversar, porque ele, de vez em quando ele vem aqui para Recife só para a gente conversar, para a gente bater papo, e depois ele volta lá para o professor. Então, bora fazer isso. Eu adorei a temática também, e gostaria muito de participar desde o início, para não perder, né, os debates. Mas pelo menos você começou no início. Vai dar tempo da gente pegar alguns. Com certeza, a gente torce que sim. Tá bom? Gente, muito obrigado pela participação de vocês, tá? E não se preocupe, a gente vai divulgar tudo e vai passar por e-mail de vocês todas as mudanças, qualquer problema, qualquer coisa, manda e-mail para mim, tá? Tá lá no grupo, vocês poderem mandar, que a gente vai fazendo, eu e o Rafael, a gente vai aqui resolvendo e fazendo o que é possível, tá bom? Um beijo grande. Uma coisa que eu queria que vocês fizessem, todo mundo ligar a câmera, ligar o áudio, e a gente mandar um tchau coletivo, que isso é uma tradição do Visualmente. Ver se a gente consegue fazer isso. Todo mundo ligar as câmeras, eu vou falar para vocês, tá? Todo mundo liga as câmeras e liga e faz o áudio, tá? Tá todo mundo ligado, os áudios todos ligados, liguem todos os áudios. Deixa eu ver se tem bastante áudio. Vem cá, Renato, vamos falar do tchau. Tá aí a Thaís bem no minha, tá bem no centro, assim. Gente, mandar um tchau. Tchau! Todo mundo tchau. Um abraço grande. Tira esse macarrão daí. Ó, o Renato ali trazendo era o que? Era o bolo? Macarrão. Agora que a gente vai almoçar. Vamos almoçar agora, que maravilha. Isso aqui é dedicação à academia. TV, né? Beijo. Beijo. Tchau, tchau, gente.